Olá a todos, meu nome é Pedro Augusto Marazzi de Souza, eu sou estudante do curso de Agronomia na Universidade Federal de Viçosa e o trabalho que apresento hoje, intitulado Monitoramento da Variabilidade Espacial da Produtividade em Pomares de Citros por Sensoriamento Remoto Orbital, foi submetido no contexto do Simpósio de Integração Acadêmica de 2023. Tenho como orientador o professor Lucas Corredo e como co-orientador o professor Matheus Gonzato, ambos do Departamento de Agronomia da UFV. Contextualizando então a cultura dos citros no Brasil, o país ocupa atualmente o segundo lugar como maior produtor mundial de citros, ocupando então o primeiro lugar como maior produtor de laranja. Grande parte dessa produção então sendo destinada ao mercado internacional. Mesmo ocupando essas posições, a cultura, o ciclo dos citros aqui no Brasil apresenta alguns problemas e gargalos. Um dos principais então é a limitação da mão de obra, sendo predominantemente manual. Há pouco investimento na pesquisa, então, consequentemente, baixa transferência de tecnologia das instituições para os produtores, apresentando, então, cadeias produtivas muito defasadas, tanto na parte de gestão a campo, quanto no pós-processamento dos frutos. Um dos problemas que nós podemos destacar é, então, na quantificação e predição da produtividade. No cenário nacional, como foi dito, a produção de citros se baseia principalmente em mão de obra manual ou semi-mecanizada, o que dificulta, então, as noções espacializadas da produtividade nos pomares e técnicas, então, comercialmente viáveis de se ter essa noção espacial e auxiliar, então, os produtores no controle e na gestão mais eficiente de seus pomares. Visando solucionar essa problemática, o trabalho objetivou então avaliar o uso de técnicas de sensoriamento remoto para monitorar a variabilidade espacial da produtividade em pomares de citros, então se baseando em dados obtidos principalmente por meio de satélites em órbita, para então dar informações suficientes para os produtores terem a tomada de decisão mais correta, sem terem então trabalho excessivo na coleta desses dados a campo. Foi utilizado como referência a produtividade, então, de uma fazenda do grupo Agroterenas, no sul do estado de São Paulo, produtora da variedade de laranja do tipo pera. Foram coletados dados da safra de 2022 a campo, e esses dados foram posteriormente processados em mapas de produtividade. Quanto aos índices de vegetação, foram utilizadas imagens da constelação da Planet, com resolução espacial então por volta dos 3 metros e imagens diárias. Foram coletadas imagens dos 3 meses anteriores à data da colheita e feita uma média dos índices de vegetação, sendo utilizados então o NDVI, o GNDVI, o GLI e o NDRE, todos então processados a partir do software QGIS. Os dados de modelo digital de elevação foram obtidos através do site ASF, então, de base de dados aberta, proveniente então do satélite Alus Pulsar. Esses dados, também processados no QGIS, foram transformados então em mapas de declividade e de incidência solar, também utilizados como variáveis. Os dados coletados a campo se constituem basicamente do georreferenciamento dos Big Bags, ou sacolões, que são recipientes que armazenam a laranja a campo antes de serem transportadas para a indústria de beneficiamento. A posição e a densidade desses sacolões podem servir então de base para se estimar a produtividade dentro de uma área. Então, por meio de uma metodologia descrita por Colassi em 2020, pode-se gerar um mapa de polígonos de Voronoi, como visto nos polígonos em azul, no canto mais à direita, e esses polígonos representam então uma área de influência desses sacolões. Dividido então pela massa de frutos que cada um desses sacolões possui, podemos então ter uma produtividade por área, cada um desses polígonos, que podem ser então posteriormente interpolados para gerar mapas de produtividade mais suavizados, como é possível observar no canto inferior esquerdo. Então, como resultado dessa interpolação, nós temos esses mapas de produtividade para cada um dos talhões. A coleta e a análise dos índices de vegetação. Então, nós temos a geração dos mapas dos índices de vegetação para cada um dos talhões. E, por meio dos modelos digitais de elevação, obtivemos os mapas de incidência solar e de altitude. Foi feita, então, a análise da correlação entre as variáveis utilizando de linguagem de programação Python, através do Jupyter. Por meio do mapa de calor abaixo, pode-se perceber que os índices de vegetação, a exclusão da altitude, foram os que mais obtiveram correlação com a produtividade, mas mesmo assim, essa correlação sendo muito baixa. Por meio aqui dos gráficos de regressão linear, com a plotagem dos pontos das amostras, nós podemos perceber que
Muito provavelmente, os índices de vegetação sofreram então de saturação, apresentando então um acúmulo aí, uma densidade maior desses pontos, uma amplitude menor dos valores, o que podem ser então explicado pelo fato da cultura ser uma cultura perene, já então em estágio produtivo. Como conclusão, podemos ver então que as técnicas de sensoriamento remoto se mostraram muito limitadas quanto à avaliação da variabilidade espacial da produtividade. Os índices de vegetação extraídos e os modelos digitais de elevação mostraram baixa correspondência com a variação da produtividade dentro dos talhões. Isso pode ser explicado, principalmente no quesito dos índices de vegetação, a saturação que eles apresentaram, por se tratar também então de uma cultura perene. Analisando então os pontos que podem ser melhorados para próximos estudos, um dos fatores seria então analisar os índices de vegetação e até o fator de incidência solar para cada fase da cultura, então segmentado, dentre o florescimento, o enchimento de frutos, a maturação final e a colheita. Para estudos futuros, então, nós podemos então analisar as ferramentas do sensoriamento remoto para determinar a variabilidade temporal. Esses gráficos, então, mostrados aí no slide, nós podemos avaliar a variabilidade temporal tanto do NDVI quanto do NDRE para os mesmos talhões, analisando então desde maio até o período da colheita, lá em novembro. Nós temos então uma variação bastante expressiva que pode ser então analisada mais profundamente, de forma a determinar se esses ciclos de valores de NDVI e dos demais índices de vegetação podem ser determinantes para a variação futura da produtividade e então ajudar o produtor a ter uma tomada de decisão e uma maior consciência espacial do seu pomar, analisando também se a produtividade no ano seguinte ou ao final da cultura vai ser mais expressiva. E também, analisando por meio dessa mesma lógica, a caracterização do desenvolvimento dos pomares, analisando então esses índices de vegetação desde o início da implantação. Por fim, quero agradecer às instituições de fomento, a FAPEMIG, a CNPq e a Planet pelo fornecimento das imagens utilizadas no trabalho e a equipe do Laboratório de Agricultura Digital da Universidade Federal de Viçosa, pelo auxílio na captação dos dados e nas análises e avaliações finais. Deixo aqui minhas referências e muito obrigado pela atenção.